Boa noite, eu sou o pastor Eduardo e esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga, quarta-feira, 22 de abril de 2020, período de quarentena na República Federativa do Brasil. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus, e teremos aqui a nossa meditação desta noite. Já pedindo a você que abra no Salmo 121, nós faremos uma leitura e comentaremos brevemente nesse início e abertura da nossa live. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Aqui este é um cântico de romagem, Significa que os peregrinos se dirigiam a Jerusalém para adorar no templo. E evidentemente existiam os perigos da viagem, Salteadores, deserto escaldante, vales pedregosos, montanhas perigosas, Havia toda uma situação de seca, Não era fácil uma jornada daqueles e ninguém fazia sozinho, Iam em turma, em peregrinação. E cabe aqui quase que uma metáfora, em relação à vida cristã também, Nós também estamos num período de peregrinação para a Nova Jerusalém, Nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor, e para lá somos peregrinos nesse mundo de passagem, nos dirigindo para a Jerusalém celeste. E aqui, enquanto eles caminhavam, o salmista pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, a que montes ele estava se referindo? Porque há duas interpretações para esses montes aqui. Uma, evidentemente, os montes onde ficam lá os lugares mais sagrados de Jerusalém, o Monte Moriá, onde está o templo, o Monte Sião, a cidade do grande rei, De qualquer forma, o salmista espera o seu socorro de Deus mesmo, Não de locais onde o povo se ajunta. Mas também há outra interpretação, de que naqueles tempos, os altos dos montes eram lugares onde os pagãos sacrificavam a seus ídolos. Também é uma situação em que ele se pergunta: o meu socorro não vem dos ídolos pagãos, O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que criou tudo, Então, o Senhor não permitirá que os meus pés vacilem na caminhada. A caminhada é longa, muitas vezes era feita a pé ou a camelo, Aquelas dificuldades todas que hoje também nós temos de caminhar na fé, caminhar com o Senhor, Então o Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem, E nem dormitará aquele que te guarda. O Senhor está sempre com os seus olhos vigilantes sobre aqueles que são do seu povo, aqueles que lhe pertencem, O nosso Deus é um Deus, portanto, que não dormita. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel,
De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quer dizer, na caminhada, esses eram dois flagelos, né? À noite esfriava demais, de dia o sol esquentava demais, né? De maneira que a caminhada sempre tem essas vicissitudes, né? Mas Deus é aquele que está presente e permite sempre que seja a nossa proteção. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, né? O Senhor, então, nos guarda, é aquele que nos guarda de todo mal, guardará a nossa alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, né? A tua saída desse mundo, a tua entrada no novo mundo, desde agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe nesta meditação da manhã, que essa primeira leitura, né, já traga a você, né, a dimensão de um Deus que cuida, de um Deus que é socorro bem presente na tribulação e na angústia. É o Deus que criou os céus e a terra. Por isso aqui agora nós vamos cantar um hino, né, ao nosso Deus, o hino 209 do Inário Presbiteriano. Não pode ver, abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né? Vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nos achegamos a Ti, ó Pai, nesta meditação que será ouvida por centenas de pessoas. Que na Tua graça e misericórdia, o Senhor, ó Pai, tem feito com que essas pessoas queiram ouvir a sua voz, queiram, ó Pai, realmente, Senhor, aprender de Ti, queiram, ó Pai, serem edificados e alimentados pelo Senhor. O Senhor é que opera em todos nós o querer e o realizar. É o Senhor, Pai, que nos desperta para a vida de relacionamento com o Senhor. É Tu mesmo, ó Pai, que nos fortalece na caminhada. Sabemos que temos essa caminhada,
que a nossa vida é de peregrinação aqui, não temos medo do adversário, a luz do Senhor já entrou em nós e brilha intensamente. Obrigado, Senhor, porque podemos entender que os sofrimentos da caminhada, as vicissitudes, as intempéries, as dificuldades todas que se apresentam, não nos impedirão de chegar àquilo que o Senhor determinou para nós. Nós somos vencedores por meio daquele que tudo realiza por meio de nós. Por isso temos certeza que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Por isso, louvado seja teu grande nome, Senhor. E nos faça, ó Pai, preparados para o estudo de agora, a meditação de agora. Pai, dê discernimento, entendimento, capacidade de concentração, iluminação. Pai, faça com que estejamos atentos à sua voz. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a nossa meditação está no Salmo 93, e esse é um salmo muito interessante, né? Nós vamos ter como título aqui, Firmou o mundo que não vacila, ou se você quiser, o Senhor reina, né? O Senhor é soberano. Então, primeiro nós vamos fazer aqui a leitura do Salmo 93 e depois nós vamos fazer a exposição. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para tudo o sempre. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Este breve salmo, né, é breve porque ele não é muito grande, né? Ele não tem o nome do autor. E segundo o Talmud, né, para quem não sabe, o Talmud é uma compilação da lei oral feita pelos judeus, né? Ele tem dois componentes, a Mishnah, que é a lei, né, propriamente dita, e a Guemará, que é o comentário da lei. Então, no comentário que o Talmud faz desse Salmo 93, eles dizem que ele era recitado, olha só, na vigília do sábado, quando a terra se tornou habitada. Quando a terra se tornou habitada, né? Então era um salmo feito na vigília do sábado, né? O Senhor fez o mundo em 6 dias, né? Então o sétimo descansou, na vigília do sábado era cantado esse hino. Então ele é muito antigo, né? Talvez seja o salmo, por isso mesmo, mais antigo aqui das escrituras sagradas, né? E esse salmo, ele exalta a soberania de Deus e o seu controle sobre o mundo. Isso é muito importante para que nós, servos do Senhor, tenhamos sempre confiança e segurança no nosso viver aqui. O nosso Deus reina e está no controle sobre o mundo. Nada lhe escapa, né, do seu querer, dos seus decretos, né? Até mesmo as coisas que estão para acontecer são determinadas pelo nosso Deus, né? Basta ler a Bíblia, basta ler o Apocalipse, né? É um tempo que Deus também está mostrando a sua indignação com o ser humano que se afasta dele, né? Com a humanidade que está trocando o Senhor por falsos deuses. Isso tem acontecido muito rapidamente, né? Vemos aí pessoas aí indo até mesmo para feitiçaria, né?
para práticas imorais nas suas condutas. Então, normalmente o nosso Deus permite algum sofrimento para trazer o homem de volta à racionalidade, trazer o homem de volta a uma situação de compreender, né, que precisa viver na luz, a luz do Senhor, e não nas trevas. Então temos aqui que a primeira expressão, firmou o mundo que não vacila, né, tem paralelo em Hebreus 1:3, né, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então esse mundo não vacila, Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e sustenta, mantém esse universo pela palavra do seu poder, né? Então, justamente nessa época, interessante, temos a maior aproximação da Lua em relação à Terra, né? Esses dias atrás aí tivemos uma superlua, né? Quando isso acontece é porque a Lua está bem mais próxima da Terra do que o normal. Mas é interessante que a Lua está posicionada no ponto exato para permitir a existência de vida na Terra, né? Ou seja, se ela se aproxima demais, a vida na Terra termina, né? Então, se ela se alonga demais também, né? Que há períodos de tempo que a Lua está menor, está mais longe, mas nunca num ponto em que chega a causar uma situação de destruição do planeta Terra. Isso se chama, por alguns cientistas, né, de sintonia fina, ou seja, há um ajuste no universo que Deus criou, né, de tal maneira, né, que não dá para alguém duvidar que isso é obra de um Criador, né? As coisas estão posicionadas de uma maneira tão perfeitas, tão milimétricas, né? Que só pode ter sido obra de um Criador e não do acaso, né? De uma mente inteligente. Isso se chama sintonia fina. Então vemos que a declaração do salmista, né, vai por esse lado, né? Firmou o mundo que não vacila, né? O Senhor sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Então entender a sabedoria de Deus, né, permite não nos abalarmos com nada, né? Porque realmente Deus está no controle de tudo, né? Só as pessoas que acham que esse mundo está à deriva, que a humanidade não vai destruí-lo, né, por si mesma, que nós estamos destruindo o próprio planeta, né, que não tem realmente consciência de que há um Deus que o criou e um Deus que sustenta, um Deus que não permita que a Terra vacila, que saia do seu controle, e as coisas que têm que acontecer também estão no controle e na determinação dele, haverá de se cumprir. Mas o mundo não é um caos, né? O mundo está realmente sendo governado soberanamente pelo nosso Deus. Então, se ele controla o universo e a vida na Terra, controla a vida dos homens e a história humana, né? Ou seja, também somos seres criados, habitamos nesse planeta, o Senhor nos colocou aqui, ele dirige também a história humana, ele dirige também e controla a vida humana, né? Veja que algumas expressões bíblicas sobre isso, né? Até o cabelo das vossas cabeças está contado, né? Declaração do Senhor Jesus, né? Até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Nenhuma folha se cai sem a permissão dele, do Senhor. Não posso, na minha ansiedade, acrescentar um côvado no curso da minha vida, né? Côvado 45 centímetros, né? Eu não posso acrescentar, por mais ansioso que eu esteja, prolongamento da minha vida, né? Que seja 45 centímetros ou mais.
Se Deus cuida do lírio e dos pardais, nós valemos para Ele mais, e por isso cuida de nós. Tanto Deus controla tudo e controla a história humana, que Ele anuncia com antecedência o que vai fazer. Às vezes com 1.000, 1.500, 2.000 anos de antecedência, né? O rei Ciro da Pérsia, né? Antes dele assumir o trono da Pérsia, 200 anos antes, o Senhor já havia profetizado sobre um rei Ciro que assumiria o trono da Pérsia e que ele haveria de reconstruir o templo de Jerusalém, e foi o que aconteceu, né? Então, só Deus anuncia com antecedência, porque Ele tem o controle da história humana. Ele dirige a história humana, né? Nós vemos isso em torno das profecias bíblicas, e também vamos mencionar alguma coisa adiante, né? Então, o Senhor tem controle da vida humana, o Senhor tem controle das nossas vidas. A segunda expressão, desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade, né? Então pode se referir ao início da história humana, desde a antiguidade, né? Ou como ao início de tudo também, né? O Senhor, então, antes de criar o mundo, Ele já havia determinado todas as coisas em relação ao futuro planeta que Ele haveria de criar, né? A vida nossa aqui nesse lugar também. Então, seja como for, a vontade soberana de Deus é feita, né? Então, sempre nós estamos ensinando sobre isso nas nossas igrejas, e falamos tudo isso não como um dogma, como apenas uma doutrina a ser assimilada, porque é fruto do que as Escrituras Sagradas revelam. É aquilo que o próprio Deus revela acerca de si mesmo, né? É aquilo que o próprio Deus quer que saibamos a seu respeito, para que tenhamos tranquilidade, segurança, nos aquietamos, sabendo que pode aí surgirem aí vulcões na Indonésia, né, naquele cinturão de vulcões no Pacífico, terremotos, ondas enormes, né? A terra não vacila, né? Porque há alguém que controla, reina, é soberano sobre ela, né? Então isso é importante para nós que habitamos neste lugar, sabemos que o Senhor tem esse controle. Então isso também significa essa segurança para nós, né? Pois não são os poderosos desse mundo, não são os poderosos deste mundo que ditarão o futuro. Eles pensam, né, que assim podem fazer, né? Conspiram, elaboram planos, né? Chegam a orquestrarem impérios, cheguem aí a querer, né, estabelecer um domínio mundial, né? É incrível como ao longo da história sempre teve homens querendo ser dominadores mundiais, né? Começa lá com Nimrod, né? Lá na Babilônia, né? Que quis estabelecer um império mundial, o primeiro, né? Ele se tornou grande caçador diante do Senhor. Ali começou a idolatria, a feitiçaria, a astrologia, né? Com aqueles zigurates, né? Ali na Babilônia antiga, né? A lenda de que a morte dele permitiu a ressurreição no filho dele Tamuz, né? Tinha a mãe dele Semiramis, então havia toda uma idolatria, né? Com Semiramis e Tamuz nos tempos antigos, e o Apocalipse fala do renascimento do mistério Babilônia, né? Ou seja, naquele tempo todos falavam a mesma língua, naquele tempo todos tinham um só governo mundial, naquele tempo todos tinham uma religião só universal, né? Então é esse o desejo de alguns governantes para o futuro da humanidade. Isso às vezes chega a ser uma coisa que as pessoas ficam preocupadas, que nada,
Deus foi lá, confundiu a língua lá na Babilônia, todo mundo se espalhou. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, né? Esse império do mal que vezes ou outra tentam construir na humanidade, há de ser destruído também, não vai durar muito, porque há um Senhor só, há um Deus só, e é Ele quem reina. Né? Então, ainda que eles constituam impérios e ditaduras, elas terão fim, e a justiça se estabelecerá, e Deus julga a nação que procede mal. Sempre foi assim, né? Veja que surgiram o quê? Surgiram depois, né, o Império Egípcio, depois surgiu novamente aí o Império Assírio, depois voltou a existir o Império Babilônico, agora com Nabucodonosor, depois veio o Império Grego, depois o Império Persa, o Império Romano, mais tarde o Império Árabe, depois o Império Otomano, depois o comunismo na União Soviética, todos eles querendo combater a fé em Deus, e todos eles passaram, né? A palavra de Deus continua, né? O Deus soberano continua, impérios surgem e vão e caem, né? O versículo 3 fala disso. Levantam os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, né? Então, esse versículo aí fala de rios, mas que rios são esses? Porque aqueles impérios eram caracterizados por rios. Por exemplo, o Império Egito era caracterizado pelo rio Nilo, né? O Império Assírio pelo rio Tigre, o rio Eufrates caracterizava a Babilônia, né? Então, os rios Brahmo, né? Ou seja, esses impérios surgem aí em torno desses rios e querem, né, se estabelecerem no mundo, né? Interessante que o profeta Daniel usa uma expressão, lá está em Daniel 2,35, né? Ele diz, o vento levou, né? Depois surgiu um filme com esse nome para representar isso mesmo, uma civilização lá no sul dos Estados Unidos que o vento levou, né? A civilização do sul dos Estados Unidos. Mas Daniel usou para mostrar que haveriam de surgir esses impérios. Deus mostra antes, Deus conhece antes, né? Deus revela antes o que vai acontecer, e que o vento levou. Todos esses impérios o vento levou, né? Então, há toda uma situação que nós sabemos que o Senhor nosso Deus, né, programou e tem sob controle todas as coisas, né? Por isso mesmo, as coisas aconteceram da maneira como foi profetizado. E com um detalhe interessante, né? Nos dias desse império haveria de surgir, né, ou nos dias do quarto império romano, haveria de surgir um reino que não teria fim. Ou seja, o reino de Cristo, né? Reina para sempre, há 2000 anos aí, né? É indestrutível, né? Esse reino há de sobrepujar todo e qualquer reino que se estabelecer na terra, né? Não é possível combater contra o reino de Cristo, o reino de Deus. Então, o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas. Impérios bramam, rios bramam, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas. Em terceiro lugar, a expressão fidelíssimas são os teus testemunhos, né? Fidelíssimos são os teus testemunhos, né? Significa que a palavra de Deus está firmada para sempre. E é interessante isso, né? Porque é uma palavra que já tentaram destruir ao longo da história, né? A União Soviética, e como a China hoje proíbe, né, Bíblias, e quando terminou a União Soviética, eles precisaram, para sobreviver,
né, aquela imprensa oficial lá, o Právida, né, para poder sobreviver, por ironia, tiveram que imprimir 1 milhão de Bíblias, né? É o livro mais lido no mundo, mais escrito, mais traduzido, né? Só na China tem muito mais chinês cristão do que aqui, né? O Evangelho é o recurso dos seres humanos contra a opressão, né? Todos se voltam para o Senhor na busca de uma situação de redenção, né? O Evangelho traz essa mensagem de redenção, não apenas do pecado, né? Veja que o Senhor libertou um povo do Egito, era escravo político lá, né? Escravo militar. O Senhor não aceita a opressão, né? Então o Senhor vai julgar as nações que oprimirem o seu povo, né? Então a palavra de Deus está afirmada para sempre, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E olha que desde que Jesus falou isso, 2000 anos passaram e a palavra de Deus só cresce e prevalece, né? Tanto que nós estamos aqui, né, falando dela, né? Então Deus é fiel e cumpre o que promete, né? É isso que faz com que tenhamos segurança no nosso viver, né? A palavra de Deus está aí para comprovar tudo aquilo que temos crido e pelo qual o Senhor tem feito acontecer as suas profecias, né? Tem feito cumprir a sua palavra na história da humanidade. Esse tempo também foi profetizado, né? E sabemos que é um tempo, portanto, de nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor nosso Deus, porque somente isso é que vai fazer com que a nossa vida esteja realmente em sintonia com o Senhor e em segurança por causa desse relacionamento correto com Deus, né? Mas para terminar aqui, em quarto lugar, a expressão a tua casa convém, né, a santidade, né? Deus é o totalmente outro, né? Infelizmente, a humanidade não percebe que Deus não se confunde com a sua criação. Ele é o Criador, né? Não se confunde com a criação, né? Você não vai achar que uma folha é Deus, o ser humano é Deus, né? Não vai achar que tudo é Deus nesse universo, não é, né? Enquanto o ser humano acalenta o sonho de ser algo que ele não é, né? Pelo engano da própria serpente no Éden, né? Que sugeriu a Eva que ela seria igual a Deus, até hoje o ser humano, né, tem dentro de si essa ideia de que ele é igual a Deus e pode ser Deus, né? E não é, né? Deus é totalmente o outro, só Ele é Deus, só Ele é eterno, só Ele tem a eternidade, só Ele determina o mundo e faz acontecer, porque primeiro que Ele vive para sempre e pode cumprir o que Ele mandou, segundo que Ele tem o poder para fazer isso. Nós seres humanos somos tão finitos que, né, a nossa vida, como diz a palavra, 70 anos de vigor, o resto é cansaço, né? Nós não temos como projetar, né, dias futuros com um grande tempo de antecedência, não é assim, né? Então Deus é totalmente outro, né? Os seres humanos urdem planos, fazem planos, mas eles serão frustrados, né? E por isso mesmo temos que adorá-lo como Ele é santo, né? A tua casa convém a santidade, diz o texto, né? Senhor para todos sempre. Então, tenho falado domingo de manhã sobre a santidade, né? O incentivo para a santidade, eu falei domingo de manhã. E o principal incentivo é que devemos ser santos porque Deus é santo. Devemos ser santos porque Jesus morreu para nos santificar, né? Devemos ser santos porque isso é que caracteriza o fato de que realmente somos do Senhor,
né? Somos separados para Ele, para não sermos condenados com esse mundo, porque Deus vai julgar esse mundo, vai julgar os poderosos, vai repreender nações, vai trazer a sua ira sobre todo aquele que não adora a Deus. Está tudo profetizado. Né? Então, a pessoa que realmente crê no Senhor, na sua soberania, na sua palavra, sabe que todas essas coisas hão de acontecer, estão acontecendo, precisa ser tocado definitivamente para uma reconciliação com Deus, verdadeira, profunda, honesta, íntima, não superficial, não de aparência, mas de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, percebendo que as coisas que Deus revela na palavra estão se cumprindo. É hora de acertarmos a nossa vida com Deus, é hora de acertarmos toda essa situação do nosso viver com o Senhor nosso Deus. Então não podemos compará-lo a nada que é perecível, né? Tudo perece, tudo termina, nós mesmos terminamos, né? Mas Deus não pode ser comparado com nada que perece, né? Então é importante, né, que, olha, esse salmo, né, talvez o primeiro que foi escrito, né, a primeira coisa da Bíblia que foi escrita era cantado desde que a terra foi habitada, já falava, já descrevia Deus dessa forma, soberano, santo, né, sustenta todas as coisas com o seu poder. Quer dizer, isso é desde os primórdios, né, que havia essa revelação de Deus, esse entendimento de Deus a respeito de um Deus que tem tudo sobre o controle. Então, sossegai, né? Não se agite, não se inquiete, não se desespere, não desanime, né? Tudo está nas mãos do Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus disse, quando você vê todas essas coisas acontecerem, ou seja, bramido do mar, perplexidade entre as nações, pelas ondas enormes, os terremotos, os sinais nos céus, né? Enquanto a humanidade estará ali desesperada, né? Preocupada com as coisas que hão de vir, diz que homens desmaiarão de terror. O Senhor Jesus nos dá outra perspectiva. Ele falou, olha, olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, para aqueles que não têm Cristo, desespero. Para aqueles que são do Senhor, são sinais da volta e do resgate do Senhor para a vida dos seus servos. São expectativas diferentes. O mundo há de temer as coisas que vão acontecer e irão acontecer. Estão profetizadas, estão decretadas. Mas para os seus servos, exultai, né? A vossa redenção se aproxima, o Senhor reina, né? Ele criou esse mundo que não vacila. Que essas palavras possam calar fundo aos nossos corações. Nós vamos terminando aqui esta meditação com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos compreender mais a respeito do Senhor, do teu poder, da tua majestade, da tua soberania. O Senhor reina, o Senhor criou esse mundo que não vacila, o Senhor sustenta todas as coisas pelo seu poder, pela sua glória, sua majestade. Obrigado por nos fazer perceber que o Senhor também dirige a história humana, a vida humana, esses pretensos ditadores que vez ou outra aparecem, esses impérios que surgem e o vento leva, tem prazo de validade, não hão de estabelecer por muito tempo. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, diz a tua palavra, porque o Senhor reina. O Senhor sabe a medida certa em permitir, às vezes, né, uma certa situação de prevalência de impérios com alguma finalidade que o Senhor mesmo tem com esses impérios. Eles pensam que são eles que estabelecem. Nabucodonosor pensou que foi ele que construiu a grande Babilônia e o Senhor fez ele pastar com os animais durante 7 anos até aprender que o Senhor é quem reina. E assim é e assim sempre será,
né? O Senhor Jesus destruirá o anticristo com a simples manifestação da sua presença. Por isso mesmo, Senhor, descansamos em Ti, confiamos, sabendo que o Senhor reina, é soberano, tudo está no Teu controle e assim vivemos para Ti e em paz contigo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, né? E até domingo de manhã, ou quem sabe, né? Uma live surpresa aí. E que Deus nos abençoe. Amém.